Deus vai matar a nossa humanidade. Não, Ele vai transformá-la. Mas Ele só pode fazer isso se você confiar nele. O que vence o mundo é a fé. E ela é a única forma de agradar a Deus. E a única coisa que pode lançar fora todo o teu medo, todo o teu temor, todo o teu pavor, toda a sua ansiedade pelo futuro é o amor dele. Nós conhecemos mais um Deus carrasco do que um Deus de amor. Um Deus que manda para o inferno do que um Deus que leva para os céus. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de justificação. Deus é um Deus de resposta. Então eu queria que você tirasse esse momento para você lançar agora tudo que está dentro do teu coração. E você falasse para Deus seus medos, suas angústias, suas incertezas, seus pavores, suas dúvidas, seus anseios. Será que Deus pode te ouvir nessa manhã? Você confia nele o suficiente agora para chamar? Chama no teu coração aí os teus medos. Chama no teu coração as tuas angústias. Chama no teu coração a pessoa que você precisa de uma resposta de Deus para ela. Chama no teu coração a pessoa que você precisa pedir perdão, se arrepender. Chama ele agora, vai. Chama o Deus de amor, Deus que faz nova todas as coisas. Nessa manhã a misericórdia do Senhor se renovou sobre nossas vidas. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então traz no teu coração nessa manhã todo medo, toda incerteza, toda angústia, toda dor, toda enfermidade, todo distanciamento, tudo aquilo que está te afligindo. Porque o Deus de amor, o Deus de Espírito, o Deus que nos fez a imagem e a semelhança dEle, Ele quer ouvir isso de nós. Ele quer que você o confie, que você confie a Ele todas essas situações. Não é uma questão de você merecer ou não merecer, é uma questão de você confiar ou não no amor dEle, de você crer ou não nele, de você aceitar ou não o que Ele faz, o que Ele é, o que Ele pode tornar em você e através de você. Nós vivemos tempos de muita angústia, vivemos tempos de muita afirmação, de muitas dúvidas, de muitas cobranças, de finitude, muitas pessoas morrendo, milhares de milhões no mundo. Mas Deus não mudou. E Deus não muda por causa da humanidade, ou da circunstância, ou do Covid. Mas Ele quer mudar a nós. Ele quer transformar a nós. Ele quer edificar em nós. Seja verdadeiro com Deus para que Deus possa ser verdadeiro com você. Seja confiante em Deus para que Deus possa confiar com você. O pai da mentira é o diabo, não é Deus. Então não ande em mentira, não ande em dúvida. E Deus não vai lançar fora a tua humanidade. Deus não vai lançar fora os teus medos. Quem vai lançar fora os teus medos é o amor que você vai reconhecendo dEle, é o cuidado dEle, é a grandeza dEle, é o poder dEle, é o reino dEle, quando vai se manifestando em você, que vai lançando isso fora. Não é você que vai ser lançado fora. Há um processo, há um relacionamento, há uma busca. Nós precisamos abrir mão desse Deus religioso, desse Deus da religião, desse Deus que nós entendemos na nossa mente, desse Deus que nós entendemos através da fé,
que muitas vezes foi passado de família para família, foi passado de uma religião para outra. Esse não é Deus. Nós estamos falando de Adonai, o Senhor Deus, que fez os céus e a terra, que criou todas as coisas, que fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, que criou do barro, o homem soprou nele um fôlego de vida, que sujeitou a terra e disse dominar a terra e tudo que nela há, que entregou os vegetais, os animais para provento do homem, que fez um reino ali em Adão e vinha toda pela manhã, todo dia no cair da tarde, ele vinha e falava com Adão, porque Adão era espírito. Adão só perdeu isso quando ele se tornou carne. Então Deus não tem problema com a minha espiritualidade, Deus tem problema com a minha carnalidade. Deus fez primeiro o homem espiritual, depois o homem se tornou carnal. Deus não tem problema com a sua humanidade. E nem queira espiritualizar as coisas para Deus. Quem espiritualiza tudo é religião, não é Deus. Deus não tem problema com a sua humanidade. E Deus é espírito, então Ele não precisa da sua espiritualidade. Parece uma heresia falar isso, mas Deus não precisa da sua espiritualidade. Deus precisa da sua humanidade. Deus precisa da sua humanidade para que Ele se manifeste nela. E através dela, Ele se revele a você e aos outros. Por isso que os 2 primeiros mandamentos é amar a Deus. E o segundo é amar o próximo. Porque a única forma de Deus se manifestar o próximo é através de você. Se é que o Espírito habita em você. Pai, fale conosco nessa manhã, Senhor. Leve-nos ao conhecimento da Tua verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Que o Senhor se revele a cada um de nós nessa manhã, de uma forma sobrenatural e ímpar. Que nós possamos ser ativados nessa manhã pela verdade da palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha colocar nossas mentes e corações hoje em ordem. Que a nossa fé aumente, Senhor, porque a revelação da palavra vai fluir entre nós, e dentro de nós e através de nós. Que a Tua presença, Senhor, manifeste o Teu reino neste lugar. Que nós sejamos guardados agora no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Nós viemos a descansar nessa hora. Fala conosco, Senhor. Todo espírito contrário, que bata em retirada em nome de Jesus. Que as nossas mentes agora sejam purificadas. Que os nossos ouvidos venham ser limpos agora. Que o nosso coração venha ser tocado como um terreno fértil, adubado, para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Essa semana nós tivemos bastante coisas, né? Na verdade, nós ficamos ativos quase que a semana toda. Tivemos uma reunião de homens, uma reunião de pastores na segunda que foi muito boa, tremenda. Tivemos estudo da palavra na terça, né? Tivemos culto na quarta, tivemos uma ministração para os jovens, para os homens, com o pastor lá do Rio Grande do Sul, pastor Jaime, que foi uma maravilha, não foi? Não foi bom aquele momento, gente? Ele me ligou depois, terminou a reunião, me ligou e falou: quanta presença de Deus nessa reunião. Quando é que a igreja ia pensar na presença de Deus online? Deus é mestre em fazer coisas, né? Quando a igreja imaginou assim, a presença de Deus online,
Ele me ligou para falar, que presença maravilhosa. Foi edificado e nos edificou. Foi tremendo. Ontem eu tive um momento aqui com jovens. Foi bom? Foi bom o momento de ontem? Foi? Então, se eu perguntar hoje tudo de novo, você já tem resposta para mim? Ou melhor, para Deus? Você já tem uma resposta para dar para Deus, para a sua vida? E hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor. Essa semana nós teremos o nosso estudo na terça, nosso culto na quarta. E eu quero falar com os adultos solteiros. Hã? De segunda-feira, meio-dia, oração. Lá no novo lugar, amém? Então amanhã, meio-dia, oração. Terça, o estudo. E final de semana, vamos ver na sexta ou no sábado, que fica melhor para os solteiros adultos. Quero falar com vocês. Amém? Tem a Eugênia, Joyce, Saulo, Célio, essa galerinha aí. O adulto maduro, não é vocês jovens. Adulto maduro. Vocês são jovens. Adultos maduros. Rapaz, entre santidade em nome de Jesus. Esses meninos não perdem uma, assim que cá a bola eles chutam, meu Deus do céu. Só Jesus. E que voz é essa, gente? Ela é jovem, ela quer estar brigando com essa idade. Amém, queridos? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou pregar algo meio complicado de você entender nessa manhã, ao mesmo tempo muito fácil. É fácil o que eu vou falar. Mas a maior resistência de você aceitar o que eu vou falar vai ser sua. Porque nós vamos lidar com o espírito da religiosidade nessa manhã. E o espírito da religiosidade, ele tem raízes dentro da nossa mente. Você quer ver uma coisa? Hoje você tem a plena convicção que você está muito melhor com Deus do que você está quando você começou a conhecer a Deus ou andar em Deus. Não é verdade? É ou não é? Olha que interessante. Mas tem pecado que você carrega desde lá. Então você está tão bom assim? Tirar o você e botar nós, né? Que fica melhor, né? Porque nós temos a tendência de achar que nós estamos numa crescente com Deus. E é verdade. Toda crescente com Deus é um processo maturacional. Mas a religião, ela vai querer te fincar num lugar para dizer que ali você já está habilitado para viver o que Deus quer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você conhece do mundo? Vou falar do mundo terno, não vou nem falar do cosmos, né? Mas dentro da cosmovisão cristã, o que você conhece da Terra? Qual a parte da Terra que você conhece? É a Terra, Terra, gente, mundo. Qual a parte da Terra que você conhece? Não, de conhecer. Terra chamando igreja. Brasil todo. Quase todo. Mentira é pecado, irmão. Aqui, por favor. Na geografia. Mapa mundi. Deixando a brincadeira de lado, vamos ficar atentos por causa do espírito da religiosidade, amém? Mas olha que interessante, quando a gente se vê dentro do mundo, vamos botar dentro do Brasil, nós somos um nada. Eu vou longe não, dentro da sua cidade. Quantos bairros da sua cidade você já andou? Você conhece a sua cidade toda? Você conhece seu bairro todo? Você sabe as delimitações do teu bairro? Não? Aí sabe o que nós fazemos? Essa é a nossa forma de olhar para o mundo.
E nós entendemos que isso é Deus. Porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Então, se eu não entendo Deus a partir do que Deus é, quando a glória de Deus se manifestar, eu também vou reduzir Deus ao lugar que eu ando, convivo e vejo. Pegou? E a religião vai fazer isso com você. O catolicismo, protestantismo, espiritismo, todos os ismos, né, vão fazer isso com você. Porque Deus, ele é ilimitado, Deus, ele é expansivo. A glória de Deus, ela não pode ser mensurada. Por que então eu tenho que limitar o mover de Deus em mim? Por que eu tenho que limitar Deus a um espaço entre quatro paredes? Por que eu tenho que limitar Deus a uma pandemia? Por que eu tenho que limitar Deus? Porque eu estou olhando para Deus a partir da religião. E a religião, ela atende à minha humanidade, não à minha espiritualidade. Quem atende à minha espiritualidade é Deus, não é a religião. Às vezes eu pergunto, o senhor é crente? Eu falo, não, eles piram. O senhor é católico? Eu falo, também não. O senhor é o quê? Eu falo, filho de Deus, discípulo do Senhor. Aí pronto, aí dá confusão. Aí eu explico o que quer ser filho, o que quer ser... então o senhor é crente, né? Falei, tá, então eu sou crente. Queridos, o que espiritualiza todas as coisas é a religiosidade, não é Deus. Cuidado para você não estar espiritualizando o seu propósito, seu futuro, seus filhos, seu casamento, coisas que Deus não está espiritualizando. E Deus nem precisa, porque Deus é Espírito. Se você quiser agradar a Deus, você tem que andar você tem que se mover você tem que ser direcionado pelo A espiritualização das coisas, a religiosidade, ela espiritualiza, ela cria um padrão de exigência e um modelo que acaba não respondendo ao que Deus fez, ao que Deus é e ao que Deus faz. Lembra de Deus falando com Moisés? Diga para Faraó que eu sou. E eu já ensinei a vocês, está lá no YouTube, se você quiser, assista. Se hoje eu sou enfermo, eu tenho um Deus para minha enfermidade. Se hoje eu passo uma necessidade alimentar, eu tenho um Deus que supra a minha necessidade alimentar. Se hoje eu estou feliz, eu tenho um Deus que supra a minha adoração. Se hoje eu preciso de revelação, eu tenho um Deus que é revelação. Ou seja, Deus é tudo em todos. Mas a religião, ela diz que Deus está numa área sua, mas pode não estar na outra. É para um momento, mas não pode ser para outro. É para uma situação, mas não é para outra. E qual o problema disso? Que isso vai gerando uma crise dentro de nós. Que aí você está na igreja, ou melhor, vamos falar do mundo, depois falar para a igreja. Eu estou no mundo, mas eu sou bonzinho, eu pago as minhas contas, eu cuido da minha casa, né? Eu tenho um carro, comida, roupa lavada, eu tenho saúde, então eu não preciso de quem? De Deus. Porque as pessoas entendem que Deus é o quê? É uma religião. Eu não preciso de religião. E nem eu. Nós não precisamos de uma religião. E olha que eu tenho um livro em casa que tem 440 religiões no mundo, fora seitas e heresias, e após Covid a tendência disso é aumentar. Nós não precisamos de religião. Nós precisamos de Jesus. E é interessante, se você tentar romper com isso, as pessoas começam a achar que você ou quer ser mais,
ou você está indo para um campo herético. Você agora é uma nova vertente do cristianismo. Então, se eu estou feliz lá fora, se a vida que está lá fora está me bastando, se a cervejinha, né, a droguinha e asinha da vida está me resolvendo, eu não preciso de religião, e é verdade. Mas olha que interessante, precisa de Deus? Entende como é que as pessoas estão enxergando na religião um Deus que não é Deus? Que podem estar enxergando em nós uma religião e não Deus? Ui! Alô? E aqui dentro da igreja, o que acontece? Gera uma crise. Qual é a crise? O que eu estou fazendo para Deus? Eu preciso fazer algo para Deus. Eu preciso fazer algo para Deus. Eu preciso fazer algo para Deus. Aí você quer fazer algo para Deus, mas você não está fazendo nada para você mesmo. Você não está se tornando nada, você não está sendo nada, mas você precisa fazer algo para Deus. Ou então você está realmente buscando a Deus, tentando fazer seu casamento manifestar a Deus, seus filhos manifestar a Deus, seu ministério manifestar a Deus, aí mas você acha que ainda é pouco, sabe por quê? Porque você está comparando o que você está fazendo com a religião, e não com o que Deus. Amém? Estão entendendo, queridos? Achar que não estou fazendo nada, ou que agora tenho uma vida totalmente ministerial, é que estou fazendo alguma coisa para Deus, é que eu estou dando uma resposta para Deus, isso é um grande engano. Olha que interessante, ontem eu falei aqui para os jovens. Eu nunca na minha vida, que eu me lembre, né? Nunca na minha vida, que eu fui criado no evangelho até os 10, 11 anos, saí e voltei com 21. Eu não me lembro até os 10, 11 anos de ter pensado um dia em ser um ministro do evangelho. Não me lembro. Dos 12 em diante, eu também não precisava da religião. Então, virei mundano. Aos 21, Deus foi lá e me resgatou. Eu tenho essa virtude com Deus, eu acho, talvez, não sei. Não fico muito focado nisso, que a misericórdia é todo dia mesmo. Mas não foi eu que fui para Deus, Deus foi atrás de mim e me pegou. Literalmente me pegou. E a partir daí, quando eu vi, 7 anos depois, eu já estava na Bahia, abrindo mão do meu mestrado, do meu doutorado na Itália, abrindo mão de um monte de sonhos, e sendo ministro do Evangelho. Coisa que eu nunca, nem quando eu voltei para a igreja, eu nunca desejei isso. Aí a gente vai falar assim, né? Porque nós somos crentes, mas os planos de Deus são diferentes. E é verdade. Mas por que a gente vive em crise com Deus? A gente tem que parar de tentar dar respostas para Deus, amém? Pare de tentar dar uma resposta para Deus. Enquanto eu não entender que eu sou a resposta, eu nunca vou dar resposta para Deus. Sabe, queridos, isso vai fazer com que a gente faça caminhos de volta. Lembra que eu preguei quarta-feira? Nós precisamos de pessoas cheias de compaixão,
que purificam, que tenham autoridade do Espírito, que façam uma lavagem pela palavra, pela água, que trazem os filhos pródigos de volta. Muitos de nós, muitas esposas vão ter que refazer o caminho de volta com seus esposos. Muitos esposos vão ter que fazer seu caminho de volta com as suas esposas. Muitos pais, escuta isso, muitos pais e muitas mães que estão orando para Deus salvar os seus filhos, não é Deus quem vai salvar, é vocês que vão ter que fazer o caminho de volta. Mas é mais fácil orar. Muitas ovelhas vão ter que fazer o caminho de volta dentro da igreja, muitos discípulos do Senhor. Muitos filhos vão ter que fazer o caminho de volta com os pais, porque saíram debaixo da autoridade dos pais, da cobertura da obediência, que é a única forma de você trazer as bênçãos do Senhor. Essa crise que dá entre a minha humanidade e a minha espiritualidade, ela é muito interessante. Olha o que Paulo vai escrever para Timóteo. Abre a sua Bíblia aí, em 1 Timóteo capítulo 3. A partir do versículo 1. Eu vou ler na minha Bíblia, que é um pouco diferente de vocês, mas ela tem uma vertente bem interessante. Eis uma declaração na qual se pode confiar. Olha como é que Paulo começa escrevendo. Na de vocês vai estar assim: esta é uma declaração digna de todo crédito. O fiel é a palavra. Isso. Se alguém deseja ser líder congregacional, ou aí na sua Bíblia episcopado, o bispo, procura uma tarefa nobre. O líder congregacional deve ser irrepreensível. A líder congregacional, que eles não é uma igreja, é uma congregação, amém? Está falando de uma igreja. O líder congregacional deve ser irrepreensível, fiel à sua mulher, moderado, ter autocontrole, ser ordeiro, hospedeiro e capaz de ensinar. Ele não deve beber excessivamente, nem se meter em brigas, ao contrário, deve ser afável e pacífico, não deve amar o dinheiro, deve cuidar bem da própria casa, tendo os filhos obedientes que o respeitem. Se o homem não consegue cuidar da própria casa, como será capaz de tomar conta da comunidade messiânica que pertence a Deus? Não pode ser crente há pouco tempo, porque poderia encher-se de orgulho e assim incorrer da mesma condenação que o adversário. Além do mais, deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caiam em desgraça nem na armadilha do adversário. Aí ele coloca de novo: da mesma forma, os chamachim, ou os diáconos, ou os obreiros da casa do Senhor, devem ter bom caráter, pessoas em cuja palavra se pode confiar. Eles não devem ser dados a beber excessivamente, nem ser ávidos por lucros desonestos. Devem possuir a verdade da fé, anteriormente ocultada, com a consciência limpa. E, em primeiro lugar, devem ser testados. Então, caso se mostrem idôneos, devem ser designados chamachim, ou diáconos. Da mesma forma, as mulheres devem ter bom caráter, não devem ser fofoqueiras, mas equilibradas e fiéis em tudo. E o chamachim, e o chamash, ou diáconos, seja fiel à sua mulher, cuide bem dos seus filhos e da casa, pois os que servem bem, como chamachim, obterão uma boa posição para si mesmo
e muita ousadia na confiança precedente de Yeshua, o Messias. Espero visitá-los em breve. Escrevo-lhe, porém, estas coisas, para que, se eu me demorar, você possa saber como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a comunidade messiânica do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida em que é grande a verdade subjacente à nossa fé, anteriormente ocultada. Ele foi manifesto fisicamente, e como ficou provado, era justo em espírito, visto por anjos, e anunciado entre as nações. Nele confiaram por todo o mundo, ou creram, e foi elevado em glória nos céus. Paulo termina algo que é comportamental, que fala do comportamento e da forma de nós estarmos diante da casa do Senhor, falando de Jesus. Mas olha que interessante, Paulo está falando acerca de algo ministerial. Eu quero fazer um paralelo isso com as nossas vidas. Paulo, em algum momento aqui, escreve a Timóteo que o cara tem que ser cheio do Espírito Santo, rodopiando, virado no giraia, que tem que profetizar com muita unção profética, que tem que pregar com muita avidez, com muita autoridade do Espírito. Paulo falou alguma coisa nisso? Não? Poxa, mas não está falando do líder na igreja? Parece ilógico, né, o que Paulo está falando, não é verdade? Então, para eu estar aqui cantando, para eu estar tocando, para eu estar pregando, eu não tenho que ser um homem espiritualizado? Não. Mas olha que interessante, ele só fala de comportamento, né? Irrepreensível, cara obediente, submisso, que ouve, que sabe ouvir, que aguarda o tempo das coisas, equilibrado, que é fiel à sua esposa, e fiel não é só porque deita com outra mulher, mas porque não olha para outras mulheres também, não deseja outras mulheres, porque lá atrás você só era adúltero se você deitasse com a mulher. Quando Jesus veio, aí o negócio ficou mais estreito, basta olhar agora e desejar. Moderado, ter autocontrole, ser ordeiro, hospitaleiro, capaz de ensinar. E assim vai. Paulo só está falando de coisas que são humanas. Deixa eu te dizer uma coisa, o que você tem que tratar na sua humanidade, trate. Pare de orar e vá buscar conhecimento. E vai buscar orientação. E vai ler. E vai aplicar novas coisas na tua vida. Vai deixar de ser cabeça dura. Para de olhar para o seu passado. Para de olhar para as suas incompetências. Porque nem Deus está preocupado com ela. Nem Deus está preocupado com ela. E hoje nós temos uma geração de pessoas dentro da igreja que não sabem o que querem da vida, o que vão fazer da vida, o que vão ser na vida. Muito ainda maior lá fora. As pessoas estão em crise. A gente para e fala, não, novo normal, não tem nada de novo. Porque se eu perguntar para você assim, como estava o mundo antes do Covid, você sabe? Você sabe? Você estudava o mundo, você entendia como é que estava o mundo antes do Covid? Você sabia que tem um estudo para isso? É uma sigla chamada VUCA. O mundo era volátil, ambíguo, e assim por diante. Mas o mundo mudou. Não mudou, continua a mesma coisa. E vai aumentar. Mas você já não sabia antes. Aí como você não sabe, você faz o que agora? Você fala que mudou. Lembra que eu falei do mundo?
Você olha para o mundo, você dá uma resposta para o mundo a partir de você e não a partir de Deus. Como é que estava a sociedade? Não, a sociedade mudou, não mudou não. Continua conforme lá os estudiosos, líquida. Relacionamentos supérfluos. Não tem ligadura, não tem alianças. Quebra-se muito fácil. Hedonista, precisa de prazeres intensos, prazeres. E assim por diante. Quem foi no estudo de terça-feira assistiu isso comigo. Agora é interessante, como é que estava você antes do Covid? Como é que está você hoje? Talvez um pouco pior do que você estava antes, mas a mesma coisa. Porque se você não sabia como é que estava a sociedade, não sabia como é que estava o mundo, como é que você sabe como é que você está? Não, mas eu estou em Deus. Glória, aleluias. Chacataba. Uhum. E quais são as respostas que você está tendo de Deus? Deus está nos convidando nesse tempo a se tornar uma igreja de verdade. Deus está nos convidando a entender que nós não somos crentes dentro da igreja, no culto, no ensino, não. Que nós somos um agente de Deus e não disfarçado no mundo, chamado embaixador de Cristo. Você representa algo que é muito maior do que você. Logo, o que você tem dentro de você é muito maior do que a tua humanidade. Obrigado pelo seu amém. Cara, eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Ou estão com medo. Sim, também. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando Deus faz um homem, lá em Gênesis 1, 26, 27, Deus tinha feito todas as coisas. E Ele chama o Filho e o Espírito ali e fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa conforme, ou seja, em conformidade, com a mesma forma. E ali Deus dá a terra, dá os animais, dá os vegetais, domine, se multiplique. É o que Adão fazia no Éden. Mas olha que interessante, Deus faz segundo a imagem, mas não havia ainda o quê? O corpo. Não havia o barro. Então deixa eu te dizer uma coisa, a minha espiritualidade, ela veio antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe. O Senhor já me conhecia. Eu posso nunca ter desejado o ministério, mas uma vez que eu conheci a voz de Deus, eu acabo sendo direcionado para isso. Eu tive que abrir mão de um monte de coisa, por quê? Porque eu estou voltando para o meu original. Estou voltando para o Deus, eu estou voltando para o que é imagem e semelhança. Aí só lá em Gênesis 2, 7, que Deus pega o pó e sopra o Espírito. Sopra o sopro de vida. Aí Ele faz a minha humanidade. Por isso que você for estudar o Gênesis, né, na versão judaica, Adão era espírito, Adão não tinha corpo. O que fala, Deus fez pele, a pele ali, para eles, é a pele mesmo, é corpo humano. Porque se Deus relacionava direto com Adão, porque Deus é espírito, Adão tinha que ser o quê? Na sua essência? Espírito. Então havia algo no Éden muito interessante. Mas Adão vai e cai. E na queda de Adão, não por causa de Adão, mas na queda de Adão, nós também perdemos exatamente
essa questão do Espírito. E agora você tem uma coisa chamada livre-arbítrio, que é a pior coisa do mundo, é a sua pior liberdade. É saber que você pode andar na sua humanidade, ou você pode andar na espiritualidade do próprio Deus, no Espírito de Deus. Você já parou para ver, quando vez que você peca, você tem liberdade para pecar? Mas olha que interessante, todo pecado que você comete não é no seu espírito, é aonde? Na sua carne. E o pecado consumado, ele gera algo que é terrível, que é a morte dessa imagem e semelhança. A morte de todo o potencial que você tem no espírito. Deus não quer que você seja santo para ser bonitinho. Deus não quer que você seja santo para ser separadinho. Deus quer que você seja santo para Ele poder botar a plenitude dEle todinha dentro de você. E você ser uma ferramenta poderosa de Deus na terra. A gente confunde a definição de santidade com Deus. Por quê? Porque a religião diz que eu tenho que ser assim, que eu tenho que vestir assado. O que adianta? Está aqui, glória a Deus, aleluia, e senta na frente do computador, dá-lhe pornografia. Está aqui, glória a Deus, irmão, o coração está matando não sei quantas pessoas. Ó, no Velho Testamento, matar a pessoa você tinha que matar. No Novo Testamento, basta você matar lá no teu coração, tá? Então tem muito homicida dentro da igreja. E a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então vê quem está morto no teu coração e ressuscita ele em nome de Jesus. Você não tem que andar com a pessoa. Você não tem que, né? Mas você tem que liberar teu coração. Após a queda de Adão, queridos, Deus perdeu a nossa humanidade. E o que Deus quer hoje? Ele quer a minha humanidade. Adonai, o Senhor Deus, Ele quer a minha humanidade, para que Ele possa manifestar a sua espiritualidade. O seu espírito, o seu caráter, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, o seu poder, o seu favor, e assim sucessivamente. Então a única pessoa que pode impedir Deus hoje, sou eu mesmo. Não, apóstolo, e o diabo? O que é nascido de Deus não peca. O que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não. Então tem muita coisa na tua vida que eu vou dizer uma coisa para você muito séria. Pare de orar e comece a agir. É sério. Porque às vezes a gente fala que a pessoa está endemoniada. Não, ele está com o coração ferido. Por quê? Porque foi ferido dentro de casa. Porque foi ferido dentro da igreja. Porque foi ferido nos relacionamentos que ele confiava. Aí é Deus que tem que resolver isso? Pegou o recadinho de Deus? Abre a sua Bíblia em João 3, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Aqui a gente vê um conflito exato entre a religiosidade e o espírito. Deixa eu ler na versão de vocês, que vai ficar mais fácil. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro supremo do tribunal dos judeus. O cara era membro supremo.
era um dos líderes. Ele era um rabi, ele era um mestre, ele era o máximo da autoridade religiosa daquele tempo. Era o cara que conhecia a Torá como ninguém, sabia a Bíblia de trás para frente, frente para trás, aguardava a volta do Yeshua, o Messias, e ele estava na frente dele. Você já viu que na Bíblia tem vários confrontos entre líderes religiosos e Jesus? É interessante, né? Confronto entre a religiosidade e o Espírito. Aí, o que Nicodemos fala? Ele de noite procurou Jesus e lhe disse, ele foi de noite, que se tivessem visto ele de dia, ele ia perder o cargo dele. Então ele foi escondido. Mas é interessante que ele estava tendo uma revelação, e essa revelação tirou ele do lugar. Quando você começa a ter a revelação do Cristo, isso vai te tirando do lugar, e a sua humanidade começa a se mover. Olha que interessante. Ele de noite procurou Jesus e lhe disse, Rabi, chama Jesus de mestre, e ele era mestre. Olha o que ele diz, cara, sabemos que és mestre, aí com a letra maiúscula, percebeu? Vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Olha que interessante, a religião até mostra o que Deus faz, mas só o Espírito pode justificar que é de Deus. Vou falar de novo, a religião até mostra, até aponta quem é Deus, mas só o Espírito pode revelar Deus. Anota que isso aí vai para um card. Ele era religioso, sim. Olha que interessante, ele sabia, ó, ninguém pode fazer isso se Deus não for o quê? Com ele. Ele já estava em movimento. Já havia um movimento dentro de Nicodemos. Nicodemos queria mais do que as letras. Ele não queria só a letra. Ele também queria agora e ele viu algo diferente em Jesus. E aí Jesus fala para ele. Versículo 3. Em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Adão via o reino. Adão via o reino. Todo mundo concorda com isso? Adão peca e cai. Na mesma hora ele é tirado da onde? Desse lugar que Deus havia projetado para o espírito dele. Por isso que todos nós que nascemos caído, com o espírito caído. Fora desse lugar em Deus, porque nós nascemos no pecado. Agora, Jesus vai dar uma cutucada nele, né? Nicodemos pergunta a ele, como pode um homem nascer sendo velho? Olha a tentativa de entender o espiritual através do humano, através da religião humanizada. Sem conhecer o sobrenatural, sem conhecer o Espírito. Cara, se tu não conhecer a Deus, você nunca vai conhecer a obra de Deus na tua vida. Você nunca vai aceitar o amor de Deus, você nunca vai entender a grandeza do Senhor, você nunca vai entender que você pode ser a melhor versão de você mesmo em Deus. Aí você vai precisar de não sei quantos mil congressos, não sei quantos mil retiros, não sei quantos mil seminários de libertação, e você vai continuar sendo a mesma coisa. Tenha coragem hoje de conhecer a Deus. Tenha coragem de conhecer a Deus, independente da sua humanidade. Jesus falou para ele, em verdade te asseguro,
Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Antes era para ver, agora é para entrar. Em detalhe, nascer da água, aí fala de morrer alguma coisa em nós, do batismo, de uma simbologia, e fala do Espírito. Agora reparei que nascer do Espírito está com o Espírito com a letra maiúscula, ele está falando nascer do Espírito de Deus. Sabe aquele Espírito que eu fui criado, que Deus soprou dentro da minha humanidade? É esse Espírito. É esse Espírito que você é revestido quando você aceita Jesus e é batizado, porque você crê. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. E essa é a nossa salvação. A gente voltar a Deus na condição que Ele realmente tinha projetado cada um de nós. Salvação não é para achar que a gente é bonito e diferente do mundo. Mas é para você ser uma boia nesse mundo que está afundando. Você ser um barco salva-vida. A sua casa ser uma arca de Noé. Vocês estão entendendo, queridos? E Jesus diz, o que é nascido da carne é, mas o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é, em letra O. O que é nascido do Espírito de Deus se torna Espírito aonde? Na carne. Por isso que Deus não tem problema com a minha espiritualidade. Porque o único Espírito que está em mim é o de Deus. Deus tem problema com a minha carne. Por isso que todo pecado ele é na carne. Por isso que todo comportamento é carnal. Alô? Estão entendendo, queridos? Cara, Nicodemo sabia que Deus estava com Cristo. Agora é interessante, Jesus veio em espírito ou veio em carne? Agora o negócio fica bonito. Hã? Jesus veio em espírito ou Jesus veio em carne? Veio em carne? Tem certeza disso? Vocês acreditam nisso? E por que ele cumpriu todas as coisas? 100% carne, mas 100% espírito, 100% a carne cravada no espírito. Ele usurpou ser igual a Deus, se fez carne e habitou entre nós. Agora é interessante, e nós vimos a sua glória. Quando o seu 100% carne for 100% dominado pelo teu espírito, o que será visto em nós é 100% da glória de Deus. E aí você vai começar a ver o reino. Você vai começar a ver o reino. Você vai começar a entrar no reino. Tenha calma, Delvânia. Exatamente. Vou chegar lá. Versículo 9. Explicou Nicodemo, como pode isso acontecer? Como isso pode acontecer? Explicou Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Aí ele diz, se falando dos assuntos da terra, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está nos céus. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. O Filho do homem que está no céu. Um enigma aqui, né? Pois Jesus não estava na frente dele? Lembra da oração de Jesus?
venha a nós o teu, seja feita a tua. A única forma de trazer o modelo dos céus para a terra é quando o meu espírito está totalmente conectado aonde? Dos céus na terra. Cara, tu não foi chamado para ser espiritual no céu, amém? Porque tem crente que acha que vai ser espiritual quando morrer. E nem lá vai chegar, é verdade, pastora. Nem lá ele vai chegar. Nem lá ele vai chegar. Aí Jesus manda logo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo será necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que Jesus teve que ser batizado? Porque ele seria levantado no madeiro em carne. Ele precisava cumprir aquilo que ele nos veio ensinar. Tanto que, se você observar, até então o Espírito Santo não tinha se manifestado em Jesus. Apesar de todo o posicionamento. Então a gente olha Jesus antes do Espírito Santo, você vê ele na sua humanidade, mas na dependência de Deus. Sabe, queridos? Pois Rafael tem facilidade para tocar, compor e cantar, mas se ele nunca sentar e for pegar um violão e aprender, esse dom serve para nada. Arthur tem várias habilidades, se ele não sentar para estudar, esquece. Não brota do céu na minha humanidade. O céu até aperfeiçoa. Mas é como se eu levasse uma oferta ao Senhor e quisesse, com mãos vazias, e quisesse sair de lá com as mãos cheias. Deus respeita a tua humanidade, então deixa eu dizer uma coisa, mete o pé, irmão. Vai estudar, vai avançar, vai fazer mentoria, vai fazer o que for necessário para você transformar o que é humano em você. Porque na hora que você fizer isso, Deus vai te dando potenciais para você avançar ainda mais. Agora, para de achar que tudo vai cair do céu. E é lógico que você não vai se movimentar. Agora eu estou cheio. Aí você sai também achando que é do não. Agora você pega todo o seu potencial e se submeta à cruz. Para que o Espírito te governe. Você não quer ser de Deus? Porque o que é nascido da carne é carne, e a carne discerne as coisas acabou. Tem gente orando, eu quero saber meu futuro, Senhor. Aí está orando, Deus nunca fala o futuro. Eclesiastes 7:14, não falei ontem? Nos dias bons, comemora, festeja, celebra. Porém, considere que Deus fez os dias maus para contrapor os dias bons, para que o homem não saiba o seu futuro. É interessante, dias bons, positivo, dias maus, negativo. O que aponta para o futuro? Os dias maus. Você acha que o povo ia chegar em Canaã sem andar no deserto? Porque tem crente que acha que o povo todo foi transladado, né? Você que não levante e ande, não. Você que não se esforce, não. Você que não lute, não. Deixa eu falar uma coisa para você. O que é nascido da carne é carne. Então todo o pecado ele é consumado onde? Amém? Se você não deixar a tua carne sacrificada no Espírito, na cruz, suas vontades, esquece. Para de querer entender Deus na carne. É por isso que você está querendo tentar dar resposta para Deus. Esquece. Deus não precisa da sua resposta. Deus precisa da sua obediência. E você não obedece aquilo que você não entende. Você não muda aquilo que você não entende. Você não transforma aquilo que você não entende. Agora, o que é nascido do Espírito com letra maiúscula se torna o quê? Espírito com letra minúscula. Olha a realidade disso aqui, querido. Sabe o que é dizendo?
Quando Hebreus fala que por um só sacrifício, ele entrou nas regiões celestiais e consumou todas as coisas, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso. Quando Jesus chega na cruz e fala, está consumada, tetelestai, significa, o que foi feito aqui não pode ser nunca mudado. Então deixa eu dizer uma coisa, em Deus, você é 100% santo, você é 100% purificado, você é 100% capacitado, você é 100% ativado, você é 100% projetado por Deus. E acabou. Qual o problema? É que para esse 100% se manifestar, Deus precisa da minha humanidade. Aí eu vou ter que ser 100% manso, humilde, educado, 100% pai, 100% mãe, 100% filho, 100% pastor, 100% ovelha. Ó, que legal. A gente precisa entender essas coisas. E eu preciso saber que duas coisas para isso, de fé e de amor. Porque a fé é a vitória que vence, você precisa crer nisso. Você precisa aumentar a tua fé, não é só para as coisas miraculosas, não. A gente às vezes tá orando para ter fé para o aleijado andar, mas não tem fé para mudar a nossa própria convicção do mundo, para mudar a nossa forma de tratar um filho, de tratar um marido, de tratar uma esposa. E Paulo é muito claro, meu irmão, você deseja alguma coisa? Boa coisa você deseja. Ó, e essa falha é digna de ser credenciada. Mas vamos lá, como é que você está? Como é que está a tua casa? Como é que está teu filho? Como é que está a tua vida? Você como mãe, você como pai, você como apóstolo, você como empregado, você como patrão, você como cidadão da terra, chupa a balinha, joga o papel no chão. Ainda fala, não, mas tem gente para varrer porque eu pago imposto. E a segunda coisa que eu preciso é de uma grande verdade. É que a única forma de eu agir assim é lançar fora o medo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez a gente não tenha medo do nosso fracasso, mas a gente tenha medo do potencial que nós podemos nos tornar em Deus. Por causa da nossa alma. Porque a gente acha que esse potencial vai ser na alma, não vai. Seu potencial é no Espírito. O Espírito Santo, ele é o nitro de Deus para propulsar, para lançar nosso espírito aos céus e trazer a realidade dos céus na terra. É por isso que foguete usa nitrogênio. Porque é o único combustível capaz de fazer ele romper os céus, a atmosfera. O Espírito Santo é o nosso nitro, que faz a gente romper o natural e ir no sobrenatural e trazer o reino na terra. E quanto mais você fizer isso, mais você vai entender que é por Ele, é para Ele e é por meio dEle. A Ele a glória, para todo sempre. O verdadeiro amor lança fora todo. Então deixa eu te dizer uma coisa, para a gente encerrar. O novo nascimento é um chamado para estarmos com Jesus e não para fazer coisas com Ele. Não queira usar Jesus. Você não foi chamado para fazer coisas com Jesus, você foi chamado para estar com Jesus. Amém? Porque estar com Jesus é o único meio que Deus, o Pai, tem de manifestar em mim a sua espiritualidade. Só através de Jesus, se eu não estiver em Jesus, eu não consigo ser colocado nesse lugar onde eu ocupo. Então, o meu foco e o seu foco tem que ser quem? Jesus. E aqui está a essência dessa questão. Você recebe a palavra, ela te transforma pelo culto racional. Você conhece a vontade de Deus, só então você irá manifestar em você,
na sua casa, nos seus relacionamentos, filhos, trabalho, etc. e tal. Porque na religião eu ouço a palavra e eu começo a cobrar da minha esposa. Eu sou o cabeça da casa. Aí eu começo a cobrar do meu filho, você tem que me obedecer. A religião é assim, ela cria padrões. Você exige do outro o que você ainda não é capaz de, porque você não tem o entendimento. Você coloca níveis muito altos, que nem você vai atingir. Você se coloca num lugar totalmente diferenciado, que você vê de trair as pessoas, você afasta as pessoas. Nós precisamos perder a religiosidade com urgência. Sabe por quê, queridos? Porque a carne é fraca. E a religiosidade, ela opera na fraqueza da carne. Olha que coisa terrível. Mas o espírito está pronto. Olha que loucura. A religiosidade, ela opera na fraqueza da carne. Porque você se defende atacando. Toda pessoa que fere, ela fere porque ela é o quê? Ferida. Toda pessoa que quer botar uma regra muito alta para você é porque ela não é capaz de chegar lá. Portanto, a gente tem pregadores fantásticos, mas você nunca levará ele para morar com você. Olha, que interessante. Eu conheço pastores e pastores, agora tem pastor que jamais eu botaria dentro da minha casa. Estou condenando ele não, amém? Estou dizendo que assim, ele está 100% no espírito, mas não entendeu a sua humanidade. Tem pessoas na igreja que você convive, você sabe que ela é cheia do Espírito Santo, que ela profetiza, que ela ora muito bem. Você até chama ela para orar por você, mas chama ela para fazer uma sociedade com você. Não, porque o comportamento dela é muito difícil. Que ela é uma irmã muito cheia de Deus, mas tem uma personalidade. Tem gente que é cheia de Deus para cantar, para fazer, mas para fazer alguma coisa para a própria vida, está enganchado. Está no ócio, está no vazio, está travado. Por isso que Deus precisa da minha espiritualidade, da minha humanidade, não da minha espiritualidade. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Porque a única forma de eu amar a Deus é me devotando totalmente a Ele, a minha humanidade. Porque a única forma que Ele vai ter de transformar o seu amor através de mim e atingir as outras pessoas. Quando eu for 100% humano e 100% espírito, Deus vai manifestar a glória em mim. E essa glória vai ser manifesta nessa terra, nessa cidade, neste lugar. E todos conhecerão que só Jesus Cristo é o Senhor. Cuidado com seus comportamentos. Cuidado com a tua fala, até com as tuas brincadeiras. Você sabia que a brincadeira é uma forma muito inteligente do cérebro de não se tornar maduro? De não assumir responsabilidades, de não entrar num lugar que muitas vezes Deus quer que você entre? Ou de você esconder o seu fracasso, suas dúvidas, seus medos? Eu não estou fazendo apologia de todo mundo rancoroso, amém? Eu estou fazendo apologia de não ser mais menino. E eu quero terminar com esse texto de Paulo, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Versículo 11. Lembre-se, queridos, o amor jamais morre. Versículo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Quando eu era menino, pensava como?
E falava como? Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá um dia que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanece até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Eu te digo, sendo assim, no entendimento de hoje, entenda que você tem um processo. Quando cheguei à idade adulta, ou seja, nós temos um processo maturacional. E o processo é exatamente isso, é se tornar 100% humano em 100% espírito. Em parte você vai conhecendo, então aquilo que você já entendeu, cumpra. Em parte você ainda não conhece, mas eu te digo, prossiga diante desses três: da fé, da esperança e do amor. Mas o maior deles é o amor. E se você lembrar, ali atrás Paulo já tinha falado que a profecia vai acabar, que a palavra vai acabar, mas que o amor não. Vamos parar de humanizar. Porque quanto mais nós estamos humanizando, mais religiosidade nós estamos tendo dentro da igreja. E Deus não vai lançar fora nenhum dos seus filhos. Deus não vai lançar fora nada que está em você. Mas Ele vai estruturar tudo que está em você, segundo a imagem e a semelhança dEle. Até que, como um reflexo, as pessoas comecem a olhar para nós e comecem a ver Cristo em nós. E quando as pessoas começarem a ver Cristo em nós, as pessoas começarão a ver a esperança da glória. Essa é a igreja que Deus está chamando para esse tempo. Essa é a igreja que Deus está levantando nesse tempo. Creia nisso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. A gente precisa entender, queridos, algo muito interessante. Se você pegar um ferro, vamos pegar dois metais, o ferro e o ouro. O ferro e o ouro. O ferro ele é mais abundante, ele é mais fácil de achar, é mais fácil até de trabalhar ele. Gasta menos energia para você tirar o ferro do minério do que o ouro. Você vai comprar uma vara de ferro de 6 metros, custa R$34, em média. Vamos botar R$40. De 6 metros. Mas quando você vai comprar 1 grama de ouro, 1 grama, custa R$343 hoje. Você não tem que fazer grandes varas, grandes coisas para ser transformado. Você tem que fazer pequenas coisas que são muito preciosas. O que eu e você precisamos é entender que dentro desse livro tem ouro guardado em pequenas coisas. E nós precisamos tomar essas coisas. O mundo nunca vai te dar o valor que você busca, seus pais nunca vão te valorizar da forma que você busca, a não ser que o mundo e seus pais, ou a sociedade, ou quem seja quem for, esteja 100% em Cristo. Porque o seu valor foi comprado através de um homem chamado Cristo Jesus. E aí foi a sua vida, porque você não tem um valor que pague. Não existe algo monetário no mundo que compre a tua vida. Mas existe um sacrifício, que ele é espiritual,
Ele te colocou de volta, te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino do Filho em amor. Tudo em Deus é em amor, porque Deus é amor. Porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus te chama nesse tempo para uma relação de amor. Ou você vai ter que se largar e amar verdadeiramente, confiar e andar por fé, e não por vista, por sentimento humano, com todos os seus defeitos, com todas as suas situações. Ou você não vai conseguir andar em Deus. Guarda isso. No Espírito você já está 100% salvo, 100% purificado, 100% ativado, 100% projetado para essa geração e para as nações da terra. 100% capacitado no Espírito. Mas Deus precisa da tua humanidade, do teu coração. Deus precisa de você. Deus precisa da tua fé. Faça o caminho de volta. Faça o caminho de volta. E esse momento, queridos, eu preciso deixar bem claro, né? Ah, mas eu vou dar esse passo. Não, depois você der esse passo, você vai continuar dando sempre os mesmos passos. Porque lá atrás, em 2000 sei lá quanto, eu dei esse passo. E hoje, 2021, eu continuo tendo que dar os mesmos passos. Porém, agora talvez mais largos. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso nessa manhã em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo para te convencer dessas palavras nessa manhã. Peça ao Espírito Santo para te converter a essas verdades nessa manhã. Peça ao Espírito Santo para tocar no teu coração nessa manhã. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a ter as atitudes que você precisa nessa manhã. Peça ao Espírito Santo para fazer tanto querer quanto efetuar, que é de Deus. Se você permitir a sua humanidade ao Senhor, o querer e o efetuar é dele, 100% dele. Deixa ele ser Deus na tua vida. Deixa ele ser o Cristo na tua vida. Deixa ele ser o Yeshua HaMashiach da tua vida. Deixa ele ser o amor da tua vida. Deixa ele ser os seus fundamentos, seus firmamentos, suas verdades. Em nome de Jesus. Deus, vem sobre nós, Senhor. Nos leva, Senhor, ao conhecimento pleno da Tua verdade. Nos leve, Senhor, a um espírito de encorajamento nessa manhã. Porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem. O medo, Senhor, ele lança fora a verdade de Deus e traz a religião. Mas o amor lança fora o medo e traz o espírito. E o espírito que o Senhor nos deu não foi um espírito de medo, mas de amor, de moderação e de equilíbrio. Nós viemos a lançar fora nessa manhã todo o medo, por amor a Ti. Que a nossa fé venha operar, Senhor, segundo o Teu efetuar e o Teu querer. Que nós venhamos a ser encorajados a um posicionamento não religioso, mas de uma vida de relacionamento com Cristo. Uma vida no altar do Senhor, uma vida de Te conhecer e prosseguir em conhecer. Uma vida de deixar para trás as coisas que agora ficam e prosseguir para o alvo, pela excelência do conhecimento do Cristo. Oh, Yeshua, fala conosco, Senhor. Manifesta-te em nós e através de nós. Repreenda-nos, Senhor, dos caminhos que estamos indo, sem a Tua direção, sem a Tua verdade, sem o Teu cuidado, sem o Teu zelo, sem o Teu amor, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia. Que não seja a nossa alma e os nossos sentimentos que venham ditar, Senhor, o que fazemos,
mas que venha do teu Espírito. Dá-nos a tua presença, a tua graça nos basta. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade nas nossas vidas, na nossa humanidade, como nos céus. Na nossa humanidade, como nos céus. Porque o pão de cada dia o Senhor tem provido. Porque o perdão, Senhor, já foi liberado. Então não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Para todo sempre. Dá-nos uma semana abençoada em nome do teu Filho amado Jesus. Nos ensina a contar os dias e remir a cada um deles. Manifesta o sobrenatural. E tudo que nós viermos a ter e precisar e necessitar, que o Senhor seja a nossa resposta, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Renova teus votos com o Senhor nessa manhã. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará.